Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Manu, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje é mais um daqueles vídeos que a gente tem um papo de amiga. Eu tive essa ideia de trazer esse vídeo de erros que eu cometi no início do meu casamento. Não sei se eu posso ser considerada ainda uma recém-casada, porque eu tô há 1 ano e meio casada, né? Mas eu quis trazer essa listinha pra vocês, pra preparar pras meninas que estão aí noivas, que estão recém-casadas também, pra terem essas dicas. E eu também vou falar de acertos que eu fiz quando eu tava ali no início do meu casamento. Então acho que esse vídeo vai ser muito legal aí, pra vocês terem uma noção de experiências, né? Porque quando eu tava no início do meu casamento, eu via muito desse tipo de vídeo. Então eu espero poder ajudar um pouquinho aí vocês. Vai ser um vídeo bem papo de amiga. Eu fiz um roteiro bem assim, sabe? Só coloquei uns tópicos pra gente poder conversar mesmo e eu abrir meu coração aqui com vocês. Então vamos começar pelos erros e depois eu vou falar dos acertos que eu fiz no início do meu casamento. Primeiro erro, que foi assim, um dos que mais me deixou triste, porque eu sofri muito por causa dele, em que eu achava que eu daria conta de sempre manter a minha casa limpa, organizada o tempo todo. Eu pensava que eu nunca deixaria minha casa bagunçada, suja, enfim, esse era o meu pensamento. E por que foi um erro, Manu? Então, eu meio que fiquei neurótica com isso. Então, no início do casamento, gente, eu era louca mesmo. Porque todo dia eu organizava a casa, eu tava limpando alguma coisa. Claro que hoje em dia eu continuo organizando minha casa todos os dias, mas não como antes. Gente, no início eu fazia meio que quase uma faxina todos os dias na minha casa. A minha amiga até mandou mensagem pra mim, que na época eu usava o Instagram ainda. E eu compartilhava, né? E ela falou, mano, tá tudo bem contigo? Porque tu tá limpando tua casa, tipo, muito, né? Tu tá toda hora fazendo faxina, toda hora organizando, toda hora. Daí eu parei pra pensar sobre isso e realmente eu tava muito doida. E até eu entender que seria bom, assim, dar uma respirada, né? Não pirar por causa disso. Demorou um tempo. Demorou aí acho que uns 6 meses. Por aí, demorou bastante tempo. O Queiroz conversava muito com isso comigo, porque eu me sentia mal, tipo, dele chegar em casa e eu estar com uma louça suja na pia, de eu não ter lavado roupa, de eu não ter conseguido fazer alguma coisa porque tava trabalhando aqui pro YouTube. E ele falava, Manu, é normal, tu tá trabalhando, tu tá dentro de casa, mas tu tá trabalhando, então não se sinta na obrigação de ter que arrumar pra eu chegar e tá tudo limpo, entendeu? Hoje em dia eu levo isso com uma forma bem mais leve, então eu tiro, sei lá, um dia pra lavar roupa, o outro pra dar uma organizada aqui, outra ali. E a gente foi se ajustando, teve uma época que eu tava muito sobrecarregada e eu falei pro Queiroz, olha, eu sei que eu faço a maior parte dos serviços domésticos porque eu gosto de fazer do meu jeito, só que eu preciso que tu me ajude nisso, pra eu ficar mais livre, pra eu conseguir fazer meus vídeos com calma. Então foi mais uma questão da gente ir conversando e se adaptando. Mas eu chorei muito, gente. Eu chorava muito porque eu não conseguia deixar minha casa organizada. E até hoje, eu ainda tenho que tirar algumas coisas da minha cabeça. Por exemplo, hoje em dia, eu não consigo receber gente em casa se minha casa tá bagunçada. Eu acho que isso é meio que normal, né? Mas, assim, eu me sinto mal, assim, da pessoa, tipo, de última hora. Ah, mano, tu tá em casa, posso passar aí? E a minha casa tá assim, ó. Eu me sinto muito mal. Daí eu vou lá, arrumo tudo rapidinho. Mas essa questão de estar sempre organizada e sempre limpa foi um erro que eu deveria, assim, ter me situado bem mais rápido. Um outro erro, que é bem parecido com esse primeiro que eu falei pra vocês, é pensar que eu não daria conta de fazer os afazeres domésticos por eu ser nova, né? Eu casei com 19 anos, então eu achava que eu não daria conta por eu ser considerada nova pelos olhos das outras pessoas. Porque assim, quando eu tava na casa dos meus pais, eu não fazia muitas coisas. Eu, no máximo, lavava uma louça, fazia ali uma comida que eu queria, mas nada demais, assim. Eu não sabia fazer feijão, fazer, sei lá, comidas mais elaboradas. Então eu achava que por eu não saber fazer essas coisas, eu iria chegar na minha casa e eu não saberia fazer nada. Eu pensava que eu ia ser uma péssima dona de casa, que eu não ia conseguir fazer as coisas. E isso me abalava muito, tipo, eu mesma me autocriticava, sabe? Porque assim, na casa dos meus pais, eles têm ajuda como funcionária, limpa a casa, enfim, que ajuda nessas questões, e eu não precisava fazer muitas coisas. Eu até pedia pra minha mãe pra ela me ensinar a lavar roupa, mas ela falava, Manu, por que eu vou te ensinar agora, sendo que tu não vai lavar roupa aqui, né? Então ela falava que iria me ensinar
quando eu casasse, mas acabou que quem me ensinou mesmo foi o Queiroz aqui no dia a dia, rapidinho assim, bem tranquilo. E eu tinha muito medo de manchar roupa. Até hoje, eu acho que eu manchei uma vez. Se você vai casar na mesma idade que eu, mais nova, assim, né, 20 anos, saiba que você vai dar conta, assim. Eu acho engraçado, porque eu sempre comento, né, parece que quando tu casa, vira uma chavinha que você se sente na obrigação de fazer as coisas e você aprende. Claro que a minha comida no início era muito diferente, né? Tem um vídeo aqui de um vlog que a gente completou o primeiro mês de casado e eu fiz um estrogonofe. Gente, o frango tava branco. Branco, branco, branco. Eu não sei como eu consegui comer aquele negócio, sério. Mas assim, a gente vai aprendendo com o tempo, né? E já falando nessa questão de cozinhar, um outro erro que eu cometi quando tava lá no início de casada é ficar com medo de cozinhar e não querer cozinhar por medo de errar e, enfim, estragar ingredientes. Eu ainda tenho um pouco disso, mas já me libertei muito, muito, muito. Porque eu não queria fazer nada, eu queria fazer só o que eu sabia, que era o quê? Arroz, estrogonofe, que eu sabia fazer daquele jeito, meio meia boca, bife, que era só fritar, e macarrão. Eram as únicas coisas que eu fazia, macarrão com carne moída. Então eu não me desafiava na cozinha, eu não fazia uma lasanha, sabe, uma coisa diferente, por medo de dar errado e perder tempo, perder ingrediente. Hoje em dia eu tenho uma cabeça muito melhor sobre isso, eu me desafio mais, eu testo novas receitas, às vezes dá certo, às vezes dá errado, enfim, acontece. Mas tem muitas vezes que eu levo como aprendizado, por exemplo, o estrogonofe. Eu bati, assim, muitas vezes a cara na parede até acertar o estrogonofe, até ele ficar gostoso. Porque, enfim, eu não conseguia dourar o frango, eu não conseguia fazer com que ele ficasse moreninho. E aos poucos eu fui aprendendo. E isso é muito normal. Então, quando eu vejo os vídeos das meninas assim, tô recém-casada, enfim, não sei cozinhar direito. Gente, isso é uma fase. Isso vai passar, porque conforme você vai cozinhando, você vai aprendendo. Então, eu conversava muito com o Queiroz, falava, olha, eu sei que não tá bom. Eu sei que não tá bom. Não precisa nem mentir pra mim, porque às vezes ele falava que tava bom pra não me deixar triste, né? Mas eu falava pra ele, ó, eu sei que não tá bom, mas eu percebi, né, dessa vez que eu fiz o estrogonofe, que eu poderia ter feito assim, assado, que ficaria melhor. Então, da outra vez, eu vou tentar melhorar. Então, hoje em dia, estou muito melhor na cozinha. Não sou, tipo, uau, uma Masterchef, mas pelo menos eu não deixo queimar muitas coisas, né? As coisas ficam bem gostosinhas. E também nessa questão de comida, um erro que eu cometi muito, e eu me arrependo muito, é que assim, como eu não tinha esse costume de cozinhar, de cuidar de uma casa, eu deixei muita comida estragar. E assim, era muita comida. Eu me sinto muito mal, assim, sabe, quando eu lembro, porque eu comprava muitas coisas pensando que eu iria comer, porque na casa dos meus pais, eles compravam muita comida, mas a gente era em 4 pessoas, né? Então era óbvio que precisava comprar muita fruta, muita comida, mas aqui nós éramos em 2. Então, na minha cabeça, eu comprava as coisas como se fosse para casa dos meus pais, para 4 pessoas. Então, estragava muita banana, estragava bacon. Até eu saber que podia congelar bacon em calabresa, gente, eu perdi muito. Estragaram muitos na geladeira. Estragava muita verdura, muito brócolis. Então, até eu pegar o jeito da coisa, demorou bastante. Eu não cozinho todos os dias, porque eu acho meio chato. Então, às vezes eu cozinho, sei lá, na noite anterior, na janta, pra nós dois. E eu deixo o restinho pra eu almoçar aqui em casa sozinha. E assim, gente, como nós casamos no verão, muitas coisas assim aconteceram. Sabe aqueles bichinhos, gente? Aqueles bichinhos que ficam assim, ó, aqueles bichinhos branquinhos, eu não sei o nome. Mas como a gente não tinha meio que a noção de cuidar de uma casa, o Queiroz morava sozinho. Só que eu não tinha essa noção de que tinha que tirar o lixo com uma certa frequência no verão. Então, gente, quando eu ia ver, tinha aqueles bichinhos assim no lixo. Meu, dava um nojo, um nojo. A Zoe era muito pequenininha, né, que a gente ganhou lá no nosso casamento. Então, às vezes eu via ela brincando com o negócio assim, fazendo assim, sabe? Com a patinha assim. Eu Zoe, o que tu tá fazendo? Quando eu ia ver, ela tava brincando com esses bichinhos. Deu, pelo amor de Deus, Zoe, tu vai pegar ainda uma doença com esses bichos. Foi bem intenso no início, mas hoje em dia a gente já tá bem mais esperto com isso e a gente tira o lixo bem mais rápido que até produzir esses bichinhos tudo aí, né? Esse próximo erro foi uma coisa que renderam muitas conversas minha com o Queiroz. Assim, na minha cabeça, era muito melhor a gente comprar tudo no débito do que no crédito, porque enfim, já pagou de uma vez, né? Não precisa ficar ali
com crédito, enfim. Então, na minha cabeça, eu queria comprar tudo de uma vez. Só que a gente usava o crédito e não o débito. E eu não sabia lidar com o crédito, porque eu nunca tive um cartão de crédito, só de débito. Então eu queria comprar tudo de uma vez, tudo no mesmo mês, e é óbvio que isso daria ruim, porque você ficaria com uma conta muito alta em um mês só, e o dinheiro não daria, obviamente, né? Qualquer pessoa que pense o mínimo já saberia disso, mas eu não sabia. Então, nos primeiros meses, ele deixou eu gastar, assim, pra eu mesma ver como que ficaria as contas no final do mês, sabe? Isso foi importante, claro que a gente ficou com umas contas um pouco mais altas, só que isso já tava no planejamento dele pra me fazer aprender mesmo, controlar mais o financeiro, a entender a gastar. Por exemplo, eu preciso comprar, sei lá, uma coisa mais cara de produto de cabelo e também preciso comprar alguma coisa pra cozinha, de eletro. Qual que é mais importante? O eletro, beleza. Então, nesse mês a gente comprou o eletro e no outro mês a gente compra o produto de cabelo. Então, é assim que funciona, entendeu? É muito mais uma questão de conversa mesmo, né, de entender, porque no início eu gastava muito. Já falei pra vocês, gente, eu gastava muito. E antes da gente ir pros acertos, eu vou falar o último erro que eu cometi, que é me abalar por comentários negativos sobre o casamento. Vocês já sabem da nossa história, eu noivei com 17 anos, eu tava no terceirão, então eu escutei muita coisa negativa, que eu iria acabar com a minha vida, ainda mais por falar que naquela época eu não trabalhava fora, eu trabalhava só com o YouTube. Então o pessoal falava, tu vai ser bancada por marido, porque daí se tu se separar, tu não vai ter nada, enfim. Eu escutava muita coisa. E eu chorava muito, porque aquilo me abalava, sabe? Um momento tão feliz da minha vida e ficar ouvindo tanta coisa, que eu teria que aproveitar a vida, que eu estaria presa a partir daquele momento, que eu não viveria mais, que eu não estaria com minhas amigas. Então no início aquilo me abalava demais, só que com o tempo parece que tu se acostuma, sabe? Tu fica tipo... Claro que tem uns comentários que te deixam um pouco triste, hoje em dia tem alguns comentários ainda que me deixam, mas tu fica mais acostumada. E bom, esses foram os erros que eu cometi no início do meu casamento. Então agora vamos pros acertos, né, gente? Não vamos falar só de coisa ruim. Anotei aqui alguns acertos, que o primeiro deles foi ler livros sobre casamento. Já falei em um vídeo específico aqui do canal sobre 5 livros que eu li sobre casamento e que eu indico assim de olhos fechados pra vocês. Eu vou estar deixando o link do vídeo aqui na descrição pra vocês verem, porque é um vídeo que tá completinho, então eu não vou falar aqui nesse vídeo, porque naquele lá tá assim completinho, já tem todos os links dos livros, se vocês quiserem comprar. Então já tá tudo naquele vídeo. Mas assim, estudem. Eu estudei muito sobre casamento, li muito, e isso foi muito bom pra gente, porque evitamos muitas discussões, muitas brigas, né, por desentendimento, por causa desse estudo mesmo que a gente teve sobre isso. Um outro acerto que eu tive aí no início foi fazer o devocional O Desafio de Amar junto com o Queiroz. Naquele vídeo eu falo bem certinho pra vocês sobre esse livro, mas ele é pra você fazer em casal mesmo, casais casados. Mas esse livro fez a gente ver o casamento como uma forma bíblica mesmo, sabe? Ele traz muitos ensinamentos tanto pra esposa quanto pro marido. Então vale muito a pena vocês lerem. E eu não me arrependo, a gente comprou quando fizemos 1 mês de casados. Então leiam logo no início, porque vai ajudar muito. E já emendando nesse acerto, um outro acerto que a gente teve foi de ter paciência, né? Que a gente aprendeu muito com esse livro, O Desafio de Amar. Então a gente teve muita paciência um com o outro, muita paciência de adaptação mesmo, de uma nova vida a dois. Então esse foi mais um acerto que a gente teve no nosso relacionamento. E o último acerto foi ter se organizado financeiramente logo no início. Como eu falei pra vocês, no início eu gastava demais, mas nós sentamos, tivemos uma conversa sobre isso e nos organizamos bem melhor financeiramente. Se você tem interesse sobre esse assunto da parte financeira no casamento, né, de como se organizar, algumas dicas, eu e Queiroz já fizemos um vídeo sobre isso e ele tá bem detalhado. Vou estar deixando o link desse vídeo aqui na descrição também pra vocês verem, porque ele é um vídeo muito rico de informação. A gente juntou aí algumas dicas que ganhamos dos meus pais, que a gente foi recebendo durante o casamento. Então esse vídeo tá muito legal também. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham pego aí algumas experiências que a gente teve
pra se preparar aí pro casamento de vocês também. Se você tiver alguma dica de vídeo sobre relacionamento, sobre casamento, que você queira ver aqui no canal, comenta aqui embaixo pra eu fazer, porque eu amo trazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Então é isso, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!